Salve galera do nono ano, começando a nossa aula sobre proporcionalidade direta e inversa. Essa foi a primeira aula de matemática do nono ano no Centro de Mídias do Estado de São Paulo. E hoje, então, neste vídeo, nós vamos rever algumas coisas dessa aula e apresentar outras, né? Então, de início, a primeira atividade que vocês tiveram foi uma comparação entre duas promoções em um mercado. Então nós tínhamos a primeira promoção, você pagar R$ 6,00 por 10 ovos ou R$ 15,00 por 30 ovos, né? Então uma das formas de resolver foi utilizando aqui a primeira promoção. Então vamos montar uma tabela onde nós temos aqui o valor a ser pago e a quantidade de ovos, tá? Então se eu sei, de acordo com essa primeira promoção, de que R$ 6,00 eu vou levar 10 ovos, né? Então, por exemplo, se eu dobrar o número de ovos, no caso, então, multiplicar por 2, ó, 10 vezes 2, eu vou ter 20 ovos. Se eu dobrar o número de ovos, eu tenho que dobrar também o valor a ser pago, certo? Então, no caso, eu vou multiplicar aqui a quantidade, o valor, por 2. Então, 6 vezes 2, R$ 12,00 que eu vou pagar por 20 ovos. Né? Mas no caso, para eu poder comparar com a segunda promoção, eu precisava de 30 ovos. Então, no caso, eu vou multiplicar aqui o 10 por 3, né? Porque 10 vezes 3, eu vou ter, então, 30 ovos. Se eu multipliquei a quantidade de ovos por 3, então, o valor a ser pago também nós vamos multiplicar por 3, ó. Então, 6 vezes 3 dá 18. Então, a gente viu que a segunda promoção ela era mais vantajosa, porque eu pagava R$ 15,00 por 30 ovos, e nessa, para levar 30 ovos, eu teria que pagar R$ 18,00, certo? Então, esse exemplo, ele mostra para nós uma relação, né, de proporcionalidade direta. Porque à medida que eu aumento o número de ovos, eu tenho que aumentar também o valor a ser pago, certo? Porém, vamos supor, e se nessa promoção aqui, ao invés de levar 10 ovos, eu quisesse levar 5 ovos? Quanto isso iria me custar? Bem, se eu tenho 10 ovos para chegar em 5 ovos, o que eu teria que fazer com o 10 aqui? Qual é o valor? Qual é a conta que eu tenho que fazer para de 10 chegarmos a 5? Eu poderia, então, dividir o 10 por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Logo, se eu dividir o número de ovos pela metade, eu tenho que dividir o valor a ser pago pela metade também, certo? Então, 6 dividido por 2 vai dar R$ 3,00. Então, para levar 5 ovos, eu teria que pagar R$ 3,00, certo? Então, fica claro aqui para nós que uma proporcionalidade direta é quando duas grandezas aumentam na mesma proporção ou diminuem na mesma proporção, certo? Uma outra forma de verificarmos que essas grandezas são proporcionais é nós estabelecermos aqui a razão entre as duas grandezas. No caso aqui, as duas grandezas nossas eram o valor a ser pago e os ovos. Então, se eu fizer 6 dividido, ó, aqui, 6 dividido por 10 é o mesmo que eu fazer 12 dividido por 20, que é o mesmo que fazer 18 dividido por 30. E assim também para 3 dividido por 5. Então, se nós realizarmos essa divisão, essas divisões, nós vamos chegar a 6 décimos, certo? E aí a gente observa o quê? Quando nós temos grandezas proporcionais, a constante aqui, ela sempre vai ser igual, certo? Então, dividindo, fazendo a razão entre o valor a ser pago e os ovos, nesse exemplo, nós vamos ter que a razão será sempre a mesma, certo? Aproveitando, pessoal, esse exercício, essa tabela, nós vamos agora visualizar a relação geométrica
né, desse exemplo. Então, lá na aula que vocês tiveram, foi feita a relação geométrica de uma proporcionalidade inversa. Aqui, nós vamos verificar essa relação também para uma proporcionalidade direta, certo? Então, aqui nós temos um gráfico, né? Vou puxar aqui mais para vocês poderem observar. Nós temos aqui um gráfico onde no eixo X, ó, eu tenho a quantidade de ovos e no eixo Y eu tenho o valor a ser pago, certo? Então, 10 ovos nós vimos que são R$6. Então, 10 ovos, R$6, correspondem a R$6. 20 ovos nós vimos que correspondem a R$12. E 30 ovos nós vimos que correspondem a R$18. Com isso eu posso traçar aqui uma reta e aí nós observamos, pessoal, que essa grandeza, esse gráfico aqui nos mostra que quanto mais aumenta o número de ovos, mais aumenta aqui também o valor a ser pago, né? Então você vê aqui o gráfico, essa reta, ela é uma reta crescente, certo? Bem, pessoal, agora nós vamos ver um exemplo de proporcionalidade inversa, certo? Então imagine que nós temos aqui um carro e um ônibus e que o carro ele faz uma viagem, ele leva 2 horas para realizar uma viagem, certo? Isso a uma velocidade de 100 km por hora, certo? E aí, imagine que o ônibus faz a mesma viagem, porém a 50 km por hora. Então, se nós tivéssemos que determinar o tempo que esse ônibus leva para realizar essa viagem, o que vocês acham? O tempo seria maior ou menor? Então, nós temos que pensar, bem, se a velocidade, a distância, ela é a mesma para os dois, tanto para o carro como para o ônibus. Então, se a distância é a mesma, porém a velocidade é menor, então nós temos o quê? Esse ônibus vai levar mais tempo para concluir essa viagem. Então perceba que aqui nós temos uma relação entre duas grandezas que são o tempo e a velocidade. Logo, se a velocidade diminui, o tempo aumenta. Mas quanto esse tempo vai aumentar? Bem, podemos observar o seguinte: a velocidade caiu de 100 para 50, certo? Então nós temos aqui que a velocidade ela caiu pela metade. Então nós podemos dizer que nós aqui, ó, dividimos por 2. Então 100 dividido por 2 vai dar 50. Nesse exemplo, nós não podemos, por exemplo, igual nós fazíamos na relação de proporcionalidade direta, eu não posso dividir o 2 por 2 também. Porque imagine, a velocidade é menor, 2 dividido por 2 daria 1. Então a velocidade menor, o tempo seria menor? Não. Como é uma proporcionalidade inversa, se nesse caso aqui a velocidade eu dividir por 2, o tempo, então, eu vou fazer a operação inversa da divisão, a multiplicação. Então, no caso, eu vou multiplicar por 2. Logo, 2 vezes 2 serão 4 horas de viagem para o ônibus, certo? Então, conseguiram perceber, pessoal, que se a velocidade diminui, o tempo aumenta. Por isso que nós temos, então, uma relação de proporcionalidade inversa. Lembrando, isso ocorre na mesma proporção. Então, aqui no caso eu dividi por 2, aqui eu multipliquei por 2, certo? Agora vamos ver também esse exemplo graficamente, né? Utilizando a nossa tabela, nós vemos que a 50 km por hora, o ônibus, indo a 50 km por hora, ele levou 4 horas para realizar essa viagem.
Então, nós estamos marcando aqui, ó, lembrando, ó, no eixo X eu tenho agora a velocidade, quilômetros por hora, e no eixo Y eu tenho a quantidade de horas, certo? Então, 50 quilômetros por hora levam 4 horas, então eu vou marcar aqui. O carro, a 100 quilômetros por hora, ele levou 2 horas para realizar esse percurso. Então, eu tenho que marcar aqui, ó, o cruzamento entre os 100 quilômetros por hora e as 2 horas. Ó. Então, vamos ver se está aqui na mesma linha. Ó. Certo? Você pode fazer tracejado também, ó, certo? Bem, tendo 2 pontos, nós podemos traçar a reta. Né? Então, podemos observar aqui, traçar essa reta. Então, a gente observa quanto maior a velocidade, menor será o tempo. Bem, pessoal, então a partir das aulas que vocês forem tendo no aplicativo, eu vou montar alguns vídeos com um resumo, alguns detalhes das aulas. Então não deixem de acompanhar as aulas no aplicativo. Não esqueça, deixe o seu curtir no vídeo, compartilhe com os seus colegas, deixe as suas sugestões, as suas dúvidas nos comentários e até o próximo vídeo.